Prof. Ana Cláudia, vamos à primeira pergunta. De onde surgiu, olhe bem, de onde surgiu o desejo de ser professora? Quando eu estava para escolher vestibular, a minha primeira opção era direito. Era direito. E aí eu passei para pedagogia. Foi meio que isso em 1900 de bolinha, né? Porque eu tenho anos de profissão. E aí surgiu pedagogia. Eu entrei em pedagogia, fiz, terminei, casei desse meio tempo e fui para uma sala de aula, fazer os estágios na sala de aula. Então aquilo me encantou. Ali era a minha vocação. Ali foi que eu descobri que eu queria ser pedagoga, que eu queria dar aula para aluno. Eu digo, não, é aqui mesmo. Acho que Deus faz tudo certinho. Então foi ali, naquele momento, nos estágios, na faculdade em si, que a gente tinha os estágios obrigatórios, então quando você cai na sala de aula, e tinha muito isso na sala de aula antigamente, né? Então hoje o estágio é observar. Que antigamente não era observar. O professor esperava esse estagiário chegar para sair, né? Não era observatório. Então a gente assumia a sala mesmo. E aí foi ali que eu me encantei. Ali que eu vi que era a minha vocação. Voltando lá atrás, do início de tudo, como foi o percorrer desse caminho até aqui? Pode, não precisa, como é que eu posso dizer, detalhar, né? Mas assim, tirando de lá do seu início até hoje, né? Esses 19 anos. Foi difícil. Foi difícil, porque a gente tem uma realidade de sala de aula de faculdade que não é a mesma quando a gente cai na sala de aula com aluno. Foi complicado. Nenhuma teoria me explicou que eu ia ter alunos PNE, né, que é portadores de necessidades especiais, que hoje são alunos atípicos. Hoje ninguém me explicou que quando você chega numa escola, você vai pegar a pior turma. Ninguém te explicou que aquela pior turma vai ser aquilo que vai te embasar para o seu restante aí, e depois vai ficando mais fácil. Ninguém explicou das dificuldades que você passa, de sala de aula, de assunto, de conteúdo, que a faculdade às vezes não te baseia para isso, as cobranças que você tem. Então não foi fácil. Hoje a gente tira, porque hoje eu tiro de letra porque eu tenho anos, mas até chegar da dificuldade das escolas em si, de material, de financeiro da escola, que muitas vezes, eu digo que antes a gente cotizava até para fazer tempero da comida das crianças. Hoje a gente não faz mais isso, mas o caminhar até chegar hoje foi difícil, muito difícil, não foi fácil. E muitas vezes a gente já pensei assim, pegar minha bolsa e explicar. Porque a dificuldade do aluno, a minha dificuldade, a dificuldade da gente, antigamente não se tinha DI, então hoje é pai, não é mais ADI, então a gente lá tá com 3, 4. Uma coisa que mudou, que antes ela é melhor e hoje não é que antes eu tinha 2 alunos portadores de necessidades especiais, 2 alunos ativos, e esses 2 contavam como 4, cada aluno contava como 2 na sala. Hoje você tem 30 alunos e mais de 10 alunos atípicos e alguns em encaminhamento. Então, aquilo não foi para melhor, então, essa mudança. Mas como a quantidade de alunos atípicos cresceu muito na sociedade, essa quantidade para a gente, hoje a gente recebe 5, 6 para 1 e a gente... então, nada é fácil. Com certeza. Encantar aquela sala para você conseguir fazer um trabalho legal. Eram alunos repetentes, que antigamente se perdia, né? Hoje tem a dificuldade da gente colocar o aluno para perder, caso raríssimo. Mas muito aluno de 3 anos, 4 anos repetente, e você encantar aquele aluno, para aquele aluno conseguir fazer aquele aluno ler e escrever. Aquela para mim foi criação de estratégias, milhares
deu chorar, deu de querer apanhar a bolsa, mas aquela turma eu consegui. Então, para mim, aquela turma foi um desafio muito grande. Que até hoje não consegue esquecer, não tem como esquecer, né? Não, e eles não me esqueceram, sabe? De botar música, de botar um tapete na sala e eu colocar música todos os dias, e era de Djavan, e eu cantar e passar por eles dançando, e eles tinham a versão até aqui. E aí, um dia, eu tava tão chateada que eu não liguei o som. E aí eu tô lá passando DVD, e aí eles, ei, aí eu levantei a cabeça e disse, cadê a música? Foi. Aquilo pra mim, eu disse, se vocês querem a música, aí eles, queremos, e eu de ficar descalça na sala e passar por eles, dançando, tocando e abraçando, e eles achando aquilo que era uma coisa que eles não tinham, né? E pra mim aquilo foi o ápice. Foi surreal. Foi surreal e eu consegui fazer a metade da turma passar de ano. Pra mim aquele ano foi o ano do, assim, também em junho, nessa época de junho que eu saí de licença e passei 15 dias sem voz nenhuma, zerada, eu passei 15 dias sem voz, nada, chegou com 15 dias minha voz, eu disse, meu Deus, eu vou ficar completamente afônica. Eu acho que foi o ano que mais desgaste que eu tive, mas o ano de maior recompensa. Pra mim foi aquele desafio. Digamos que um desafio inesquecível. Inesquecível. Não consigo. Foi nos primeiros anos que eu entrei na profissão. Pensando lá no profundo, bem no profundo, ser professora foi o seu sonho de criança? Não. Nunca foi. E assim, ainda hoje, às vezes, quando eu chego em casa, eu digo assim, não, se eu pudesse voltar no tempo, não seria. Não. Poucas são as pessoas de mais de 15 anos de profissão que vai dizer isso hoje a você. Que seria o sonho. Não foi. Não era. E ainda hoje, eu digo assim, meu Deus, porque eu não mudei. Quando eu chego em casa, no caco, assim, eu digo, poxa, teriam profissões que eu poderia estar menos cansada. Menos exausta, menos cansada, e pensar que ainda tenho. Eu espero hoje uma folga, eu espero uma ansiedade. Ansiedade. Show. Bora lá. Ao longo da sua carreira, você já chegou naquele momento de dizer, já deu pra mim? Todos os dias. Depois dos 15 anos, todos os dias. Minha irmã também é professora. E ela disse pra mim que tudo tem um tempo certo. Ela tá faltando 2 anos pra se aposentar. Ela disse que, olha, realmente tudo tem um tempo certo. A nossa tolerância vai se acabando. Depois de 15 anos, todos os dias. O cansaço mental, o cansaço físico, o lidar, não é nem com as crianças, é como eu te disse, o lidar hoje com, assim, eu recebo reclamação porque eu falei alto demais, eu recebo reclamação porque eu falo baixo demais, eu recebo reclamação porque eu passo uma atividade, porque eu não passo atividade. Então, hoje, não é que a gente fala... os mimimis, isso recai muito em sala de aula. Então, você tem que se validar todos os dias, você valida sua faculdade todos os dias, você valida o que você faz na sala de aula todos os dias, tudo tem que ser registrado, se você passa uma atividade no quadro e o aluno não faz, a mãe disse, por que você não passa a atividade? Aí você tem que validar toda hora, o tempo todo, uma fotografia com a atividade. Então, todos os dias. Todos os dias. A resposta é todos os dias. Sabemos que ser professor é um grande desafio. Né? Verdade. O que você tem um pouco a dizer sobre isso? Rapaz, eu acho que brasileiro é tão guerreiro, que ele está acostumado com esses desafios. Os desafios não são os problemas, porque qualquer trabalho tem desafios. O problema é a forma que isso é conduzido, o cansaço que isso traz, né? Mas desafio a gente passa. É constante, né? Em qualquer atividade. Se você também está fora da profissão, se você está em outra profissão, você também tem desafio no
seu trabalho lá. O desafio faz parte. A gente está aqui para isso. O problema é quando a gente não consegue resolver. O problema é quando, assim, a gente embarca em alguma lei, alguma coisa que impeça a gente de ir adiante. Mas desafio a gente todos os dias. Constantemente, né? Saindo de casa é um desafio. Já é um desafio. Acordar já é um desafio. Então, a vida é um desafio. Exatamente. Quais habilidades você usa para lidar com seus alunos? Isso é importante. Hoje, uma coisa que eu tenho usado esse ano, vou te dizer, esse ano, se alguém te contar um problema, você conta um problema também. Essa é uma habilidade. Eu tenho uma aluna que ela falta muito e ela está sempre dizendo, eu estou com dor de barriga. Então, quando ela vem para mim, eu digo, menina, mas a prova também não tem. Aí eu mostro para ela um lencinho, eu digo, olha aqui, a prova sempre está com esse lencinho. Então, se você precisar usar, você me diz, eu uso, você usa. Então, é um desafio constante. O desafio de você entrar numa sala e encantar o aluno para que ele venha todos os dias, para que ele queira vir. Para mesmo doente, às vezes eu chego doente, eu digo a eles, olha, a prova está doente, mas está aqui. Então, é a conquista, eles gostam, sabe, de você contar uma coisa sua. Então, eles contam e você conta também. Então, é o encantar. Como é que a gente encanta? A gente encanta mordendo e assoprando. Eu sou uma professora muito rígida na sala de aula. Então, eu chego 7h30, levo eles para a sala 7h30, então fico até 8 com eles conversando, contando ao colega como foi, como não foi. Quando dá 8 horas eu quero atenção. Então, você encanta e desencanta ao mesmo tempo. Então, eles sabem que tem horário para tudo, tem rotina, tem a nossa rotina de segunda, a nossa rotina de terça, como é. Então, é o dar e tomar. Sabe? É o famoso tomar da cá, né? Exatamente. Assim. Eles sabem que eles vão ganhar comigo se eles fizerem a atividade, e aí eles perdem também quando não fazem. Então, eles perdem a aula de educação física, que é uma coisa que eles amam, ir para a quadra. Eu vou te mostrar a quadra da gente, maravilhosa. Então, eles têm o ganhar e o perder. Vai depender deles e vai depender do caminhar da semana. Ser professor carrega uma bagagem muito importante. Qual foi o momento muito especial que você guardou na memória? Quando a gente fala assim, momento muito especial, parece que foi até a pergunta anterior, né? Especial no sentido de 100% positivo. Eu sei. Que você possa transformar aquele momento em nossa, essa parte quase que não teve um lado ruim. Na verdade, tem muitos momentos bons. As crianças, elas são mágicas. É isso que faz a gente se segurar, né, na profissão. Aquele abraço que eles dão, às vezes, quando você fica doente, que você volta, o beijo, sentir a sua falta. Eu tenho alunos que saíram da escola e vêm só para ver. E eu digo, o que você está fazendo aqui? Sai, aqui não faz, pertence mais. Ele disse, não, a gente veio te ver, a gente está morrendo de saudade. Então, esse carinho, esse cuidado, muitas vezes. Às vezes a gente esbarra com algumas mães que são bem parecidas com a gente. Ela diz assim, eu não sei como vocês lembram, mas ao mesmo tempo ela está aqui, topa tudo. Vou fazer uma peça, então ela vai comprar a fantasia, ela vai mandar a criança, ela vai pintar o cabelo da criança, ela vai trazer para você pintar também. Então tem muitos momentos. Durante meus 20 anos já, eu tenho muitos momentos. Eu tinha, na outra escola a gente fazia formatura, então elas vinham vestidas para a formatura e elas choravam muito. E elas choravam muito, e aí a gente chorava junto, porque era emocionante. Então eu dizia, elas entravam chorando, eu dizia, sai daí, sua feia, quem é mais bonita aqui sou eu. E aí elas brincavam e riam, entravam rindo, e depois elas vinham dizendo que aquela palavra segurou. Então, essa parte é mágica, isso é mágico. Isso Impossível de apagar. Não, né? Impossível. Você forma o aluno, você dá a base para o aluno. Muitas vezes, quando o aluno... Vou te contar uma coisa
aprender a ler. Ele C com A, V com A, L com O. Ele olhava pra mim e dizia, casa. Era Renato. E aí eu, sem querer, porque eu fazia isso com meu filho, eu dei um tapa assim na cabeça dele. E aí eu disse, pronto, perdi meu emprego agora, né? Bati uma criança. Ele aí ficou me olhando sério assim, eu disse, vá sentar. Porque eu disse a você que eu quero que você leia, eu não quero que você adivinhe a palavra, não é porque tem CA que é casa. E aí ele foi sentar, e eu nervosa, muito, muito nervosa. Ele aí sentou, ele aí levantou um dedo. Aí eu disse, meu Deus, vai acabar comigo. Vai dizer, e a mãe dele era a mãe que chegava na porta com cinto e assim, muito... Todo aquele processo. Sabemos que claramente os professores não são valorizados como deveriam. Sim. Isso aí é um fato. Fato. Que até eu que não cheguei lá consigo imaginar. Fato. Né? Com isso, quais são as suas perspectivas para um futuro melhor para os educadores? Eu espero que entre algum governo que olhe para a gente, né? Olhe para a educação, porque realmente a gente não é valorizado e a gente tem um governo desqualifica muito, né? E eu espero, a gente sempre, a esperança é a última que morre, que quando entre o próximo, que ele olhe mais para a educação, que a gente receba o piso, que ele olhe para essas crianças, que não é só dar fardamento, é investir na qualificação. A gente está com uma quantidade de alunos hoje crescente, de alunos atípicos, e a gente precisa de qualificação para atendimento desses alunos. A gente precisa de terapia, a gente precisa de recursos para a gente trabalhar em sala de aula. Não é só lá dizer assim, te dei dinheiro, faça aí, milagre. Então a gente precisa de valorização e qualificação. Cursos para como atender um aluno com TEA, como atender um aluno surdo, eu tenho um aluno surdo em minha sala e não tenho intérprete de Libras. Então, ele tem os sinais próprios dele, de vez em quando. Então, eu preciso de qualificação, eu preciso de alguém para me ajudar nessa tarefa. Eu tenho uma DI para 5 alunos atípicos, então eu preciso de muito mais. Eu preciso de recursos, eu preciso de valorização do governo, valorização para que ele observe que a gente está precisando, pedindo socorro. Essa é a palavra, a gente pede socorro. Então, a gente precisa de valorização, qualificação, a gente precisa de cursos para integrar aí tudo que a gente precisa numa sala de aula. Mas eu dou livro. Sim, mas qual é a forma? A gente tem muito professor que não é alfabetizador. A gente tem professor, mas não tem um alfabetizador. Então, a gente precisa de curso para essas pessoas. E hoje a gente tem uma gama de séries aqui que precisa de um alfabetizador, que a cobrança é em cima da alfabetização. Eu tenho um aluno de 5º ano que não lê, não escreve. E aí passou por muitos professores, então ele precisa de uma pessoa para que identifique que esse aluno tem algum problema e converse com a mãe, que é a resistência muitas vezes. Então, a gente necessita de valorização mesmo. Acho que a palavra você tem valorização. Valorização. Valorização e qualificação. Para que a gente vá para uma sala de aula qualificado para atender aqueles clientes, né? Que os alunos a gente possa atender um pai com ciência do que a gente vai falar, para que a gente não seja processado, para que a gente não vá para o Ministério Público. Então a gente precisa estar sempre qualificando e valorizando esse profissional para que ele ganhe, para que ele vá para um curso, mas que ele ganhe para isso. Porque não é tirado do seu bolso para você pegar um transporte, você chegar lá, ficar lá o dia todo sem uma alimentação